E o Mandetta foi finalmente demitido, né? O Mandetta, ele teve aquela crise de estrelismo, quis aparecer mais que o chefe dele, perdeu o apoio da junta militar, que é quem realmente toma as decisões, e a junta militar deu aval para o Bolsonaro. Falaram, pode demitir o Mandetta a hora que você quiser. E aí o Bolsonaro não perdeu tempo e demitiu o Mandetta. Ele foi demitido porque ele, numa crise na saúde, queria confiar na ciência, em estudos, porque ele apareceu mais e tinha uma popularidade maior que o chefe dele. Aí o novo ministro, ele já chega assim com uma dúvida, que é, ele vai se curvar ao Bolsonaro ou ele vai fazer o que o Mandetta fez e defender a ciência, o isolamento e tudo mais. Vou mostrar um vídeo do novo ministro da Saúde para você ver quem ele é e o que a gente pode esperar dele. O vídeo tem então você vai 40 ter que segundos. definir onde você vai investir. Então, será Esse é o tem ministro. uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente, e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então é uma coisa fundamental. São duas coisas importantíssimas na saúde hoje é o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer? Então esse é o ministro da Saúde. Ele fala como se o Brasil fosse um paizinho pobre e que temos que fazer uma escolha entre, com o mesmo dinheiro, salvar a pessoa mais velha ou a pessoa mais jovem. E olha só, na Espanha e na Itália, eu vi vários vídeos de médicos chorando e dizendo, contando qual era o drama de falar, caramba, tem 2, 3 pessoas, eu tenho que escolher quem vai viver e quem com certeza vai morrer, porque sem respirador essas pessoas vão morrer. No caso do ministro da Saúde, do Nelson Teich, ele já sabe que não, nem é por falta de respirador ou de UTI, porque o Brasil teve um bom tempo depois da crise chegar na Europa para se adequar, e ainda está tendo um tempo porque ainda não saturou o SUS e as UTIs do Brasil. Para ele, a questão é econômica. Ele, na primeira entrevista dele, ele estava ao lado do Bolsonaro, ele falou que o alinhamento entre os dois é total. Muita gente não sabe, mas ele foi conselheiro do Bolsonaro durante a campanha de 2018. Olha que coisa engraçada. E ele é um oncologista. Foi conselheiro do Bolsonaro na campanha. Justo o Bolsonaro que levou uma facada que todo mundo acha que é câncer. Olha só que coisa engraçada. E ele também tem ligações com o Hospital Albert Einstein, que é o hospital onde o Bolsonaro foi lá tratar da facada. Eu não acredito na facada. E aí, então, um médico oncologista, agora o ministro da Saúde, eles estão alinhados. Só que o Nelson Teich, ele fez nas últimas semanas vários artigos em que ele defendia o isolamento. Só que ele fala de uma maneira, assim, meio equilibrada, que é uma maneira diferente da que os médicos de todo o resto do mundo falam. Os médicos do resto do mundo dizem que o correto é testar todo mundo e isolar, para que tenha esses dados. E o Nelson Teich, ele falou que não se pode ter uma posição muito brusca e que nós precisamos de dados em tempo real para saber o que fazer. Isso parece mais aquele blá 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 de quem fala e não fala nada. Nos artigos dele, ele defendia o isolamento horizontal e não o vertical, que é o Bolsonaro quer, que não funcionou em lugar nenhum. Ele até defendia, mas ele dizia só se forem realizados vários estudos de campo no país provando que isso vai realmente funcionar e que essa medida só por si só não funciona. Realmente a medida por si só não funciona. O maior problema é que hoje ele foi e falou que não, temos que ver, temos que primeiro testar a população. Ele não explicou como é que ele vai testar a população, sendo que o Brasil não tem testes suficientes. A Vale do Rio Doce comprou 5 milhões de testes e o governo federal comprou 5 milhões de testes. Sabe quantos testes o governo brasileiro recebeu desses 10 milhões? Menos de 500 mil. É isso que tem de testes. Então, o Brasil tem, no momento, um pouco menos de 500 mil testes, porque tinha 500 mil testes uns dias atrás, já testou mais gente, então tem menos do que isso. Parece que até amanhã vai chegar muito teste, muitos testes serão disponibilizados, os testes que estão testando e os testes que vão chegar, e amanhã talvez o número de casos comece a crescer, se não amanhã, a semana que vem, o número de casos e de mortes vai disparar, vai aumentar muito. Essa era a estratégia do Mandetta. O Mandetta sabia que a partir da semana que vem, ou seja, a partir do dia 20, 21 de abril, o número de mortes ia disparar e o número de casos também. Por quê? Porque as UTIs já estão saturadas em quase todo o Brasil. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, que são os epicentros,
as UTIs estão ficando saturadas. Quando saturar o número de UTIs, ou seja, quando cada pessoa que ficar doente não tiver mais um leito, aí vai começar a morrer muita gente. Imagina quem teve um ataque cardíaco, quem teve complicações de qualquer outra coisa, quem sofreu acidente, essas pessoas não vão ter UTI. E o pior, essas pessoas quando forem ao hospital, mesmo que elas consigam ser atendidas, elas correm o risco de se infectar. Então o número de mortes vai disparar no Brasil. O Brasil tende a ficar no top 3 dos países em que mais morreu gente. Mas é isso, o Brasil tem isso. E o Mandetta ele vai ficar com aquela fama de, quando eu era o ministro, não tinha morrido tanta gente. Foi só trocar que aí começou a morrer muita gente. Então, o Mandetta, a estratégia dele deu certo, ele saiu por cima, vai ficar com todo o prejuízo na imagem, é o Bolsonaro e é o Nelson Tait. Ou o novo ministro faz um trabalho excelente, aí ele vai ter que ser muito, muito bom. Se ele fizer um bom trabalho, eu duvido. Talvez ele consiga evitar uma tragédia muito grande. Mas tem uma coisa que quase ninguém está pensando. Substituir o Mandetta por outra pessoa significa que o Bolsonaro pode mudar, parar de falar acabem com a quarentena e pode começar a falar fique em casa. Por quê? Porque com o Mandetta não dava, porque o Mandetta tinha popularidade maior que a dele. Agora que o Mandetta está fora do jogo, o Bolsonaro pode mudar o posicionamento dele. Eu, Thiago, não acredito que isso vai acontecer agora. Em algum momento, talvez em uma semana, em 2, em um mês, eu não sei. Em algum momento o Bolsonaro vai ser obrigado, porque todo mundo que tentou lutar contra essa doença perdeu. E agora vamos ver. E que o Brasil tenha muita sorte. Eu espero que o Brasil volte para o caminho certo, de preferência sem o Bolsonaro. Se você quer o Brasil no caminho certo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Chama seus amigos para se inscreverem no canal, porque aqui a gente faz oposição e a gente luta pelo que é certo e não pelo que é errado. Porque é isso. Falou!